A Bíblia, Isaías 6. Qual que é a função deles? Orquestrar a adoração ao que está sentado no trono. Se nós formos olhar bem, são os regentes do coral de Deus. Querubins. Você vai encontrar o termo querubim em Ezequiel 28, referindo-se a Lúcifer. E esses querubins, o único querubim citado na Bíblia, acho que são dois querubins citados, um é Lúcifer, se eu não me engano o outro é em Ezequiel 14, eu acredito que seja isso, depois vocês leem o texto em casa. Ezequiel 14 nós vamos ver o seguinte, olha só, que os querubins já não tem mais 6 asas, os querubins têm 4 asas. Qual que é a diferença dos serafins para os querubins? Os serafins têm 6 asas e orquestra a adoração. Os querubins, eles possuem 4 asas e são guardiões. Guardiões do que? Primeiro, do trono de Deus. Os querubins, por mais que não precisem, mas Deus, olha só, Ele é tão bom que Ele divide o poder. Ele não entrega o total poder, mas Ele divide o poder com os querubins para proteger o trono. Deus não precisa dessa proteção, mas Ele divide. Deus não precisa da sua adoração porque Ele é Deus, mas Ele divide com você. Ele vai levantar esses querubins para proteger o trono de Deus, proteger o jardim do Éden, porque veja, vocês lembram quando Adão e Eva foram expulsos? Lembram? Adão e Eva foram expulsos, Gênesis 3. O que Deus fez para proteger o jardim? Colocou querubim para guardar a entrada do jardim. Por quê? Com a espada na mão. Por quê? Porque veja bem, no jardim do Éden tinha quantas árvores proibidas? 2. Do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da ciência do conhecimento, e a árvore da vida. Adão e Eva comeram qual fruto? Conhecimento. Se Deus deixa os dois no jardim, o que a serpente faria para que eles faria com eles em relação a outra árvore? A serpente iria criar uma fórmula para que eles comessem da árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, o que aconteceria com a humanidade? Quando eles comem do fruto proibido, o problema não estava no fruto. O fruto não estava envenenado com o pecado. A questão aqui é a obediência. Quando eles comem do fruto, eles desobedecem e eles conhecem o pecado. Então eles se tornam mortais, pecadores. Hoje nós podemos alcançar a imortalidade através de Cristo. Mas se eles voltassem para o Éden, comessem do fruto da árvore da vida, o homem seria pecador eterno, não havendo chance de reconciliação com Cristo. Por isso que ele coloca os querubins para não deixar Adão e Eva entrar mais no jardim do Éden. Nem o próprio Satanás. Nem o próprio Satanás. Esse fruto da árvore da vida a gente vai comer um dia. No dia que entrarmos no céu, nas bodas do Cordeiro. E ali nos tornaremos imortais. Então, a função de um querubim: proteger, guardar, proteger. Arcanjos, olha só, gente, arcanjos. Qual que é a maior característica de um arcanjo? A Bíblia só cita um arcanjo. Os livros apócrifos citam alguns, entre um dos mais conhecidos é o arcanjo Rafael. Você vai encontrar isso lá nos livros apócrifos. Lembra que nós estudamos? Aqueles livros adicionais da Bíblia Católica, enfim. Você vai encontrar outros arcanjos com outros nomes. Pode ser que existem outros arcanjos? Podem. E existem, certamente, muitos arcanjos.
Só que a Bíblia só cita um, que é o Miguel. E a maior característica do arcanjo Miguel é guerra. É o arcanjo guerreiro. Quando você vê um anjo na Bíblia com espada na mão, Miguel. Você vai encontrar Miguel desobstruindo o príncipe da Pérsia para deixar Gabriel levar a resposta da oração para Daniel. Nossa. Daniel. Acho que é Daniel 10, 12. Daniel 10. É Daniel 10. Você vai encontrar o arcanjo Miguel recolhendo o corpo de Moisés, Judas. E você vai ver o arcanjo Miguel expulsando Satanás do céu. Lá no Apocalipse 12. É por isso que existem muitas orações assim. É Deus enviou o arcanjo Miguel, essa espada, lá. Então, vamos lá. Serafins. A função é orquestrar louvores. Querubins. Proteger o trono de Deus e o jardim do Éden. Arcanjo. São anjos superpoderosos, anjos de guerras, né? E os anjos? E os anjos? Na hierarquia inferior, mas não com menos importância, os anjos são os mensageiros de Deus. E o principal anjo mensageiro, biblicamente falando, é Gabriel. Você vai ver também ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? A Bíblia utiliza o termo anjo como mensageiro. Um pregador, ele é um anjo de Deus, que está entregando uma mensagem como Gabriel. Quem anunciou a gestação a Maria? Gabriel. Quem anunciou o nascimento de João Batista? Gabriel. Quem anunciou o nascimento de Jesus Cristo? Gabriel. Quem trouxe a mensagem para Daniel? Gabriel. Você entendeu? Então, essa hierarquia angelical. O que chama atenção, olha só. Você vai ver serafins voando, orquestrando, com 6 asas. Você vai encontrar querubins voando com 4 asas. Porém, a Bíblia não fala que Miguel tem asa e nem que anjo ou Gabriel tem asa. Você vai ver eles se locomovendo. Dá a entender que eles voam, mas a Bíblia não fala que eles têm asas. Não fala de asas. A Bíblia só fala que os anjos que têm asas, serafins e querubins, mas se silencia em relação a arcanjos e anjos. Você não vai ver, por exemplo, Gabriel com asas. Dá a entender que ele se materializa. Sim. Bem possível que é Gabriel que leva João para dar uma volta, né? Pode ser? No céu? Mensageiro. Você entendeu? Você está olhando ali? O que chama atenção é que existe um termo teológico para a aparição de anjos chamado de, vou até colocar aqui, teofania. Eu estudo esses dias aqui. O que seria teofania? Seria a aparição divina em forma de anjo. Em forma de anjo. É uma manifestação. Ou uma manifestação. Ou de anjo ou de homem. Dando a entender o seguinte, que um anjo pode se materializar no ser humano. Ou ele poderia ter uma aparência de ser humano. Ou aparência de ser humano. Os 3 anjos que visitou a casa de Abraão, em Gênesis 18, o texto diz que eles eram homens, varões. Ou seja, era a aparição da Trindade com a aparição humana. Isso pode acontecer. A teofania, ela acontecia com mais intensidade no Antigo Testamento. Nós vamos ver a atuação de Cristo no Antigo Testamento em forma de anjo. Jesus já atuava pré-encarnado. Eu citei agora há pouco com vocês o texto de Jó.
Cristo já estava na eternidade antes dele se encarnar. Então, você vai ver muita a questão de expressão anjo do Senhor. Lembra que eu expliquei? Anjo do Senhor. O anjo do Senhor que falou com Gideão não é um anjo comum. Ali era a pessoa de Cristo em aparição de anjo ou humana, chamada de teofania, né? Teofania é a junção de duas palavras: teo, Deus, fania, aparição, manifestação. Isso podia acontecer. Eu perdi um amigo semana passada, pastor Avelino. Sim. Né? Pastor Avelino, ele se converteu junto comigo, se batizou nas águas junto comigo, foi batizado com o Espírito Santo junto comigo, foi meu padrinho de casamento e faleceu domingo retrasado. Domingo à noite, após o culto, ele começou a sentir falta de ar e na madrugada, 43 anos. 43 anos, né? Deu insuficiência respiratória e faleceu. Ele contava muitas experiências que ele tinha com Deus, e uma das experiências que ele contou para mim foi que no começo da sua juventude, no começo da sua conversão, ainda solteiro, ele estava passando por uma crise existencial, né? Enfim, e aí ele estava tão angustiado com aquela crise, que ele andando numa determinada calçada e naquela crise existencial com ele, questionando Deus, aquela coisa tal, quando ele, de cabeça baixa, ele acabou esbarrando num senhor. Você contou. Contei aqui, né? Uhum. Ele esbarrou no Senhor, e o Senhor, ele pediu desculpa para o Senhor. Na hora que ele seguiu, o Senhor chamou ele. Quando ele virou para trás, o Senhor, assim diz o Senhor, falou da questão que ele estava passando, né? Sua experiência própria, e sempre frisando que experiência própria é uma experiência sua, e a sua experiência é exclusivamente sua. Eu não posso viver a sua experiência, eu não posso ter a mesma experiência que você, cada um a sua particularidade. Enfim, aí ele se despediu do Senhor e seguiu viagem. Quando ele virou para agradecer, a pessoa, o Senhor tinha desaparecido. Ele falou que não tinha casa para ele entrar, o quarteirão era muito longo para dar tempo suficiente para ele virar a esquina. E ele falou que foi orar, e Deus falou que apareceu para ele. E ele entendeu que naquela hora foi um anjo. Eu tive fome e não me deram de comer. Como assim? Eu te visitei na pele de mendigo. Sim. O pastor Jonas Pires, depois vocês colocam lá no YouTube, quem é pastor Jonas Pires, você vai encontrar um monte de pregação dele. Ele conta uma experiência que ele viveu, que uma determinada madrugada, ele levantou 3 horas da manhã para orar, saiu do quarto, foi para a sala, dobrou os joelhos no sofá. E ali começou a orar, a falar com Deus. E no meio da oração a campainha tocou. Quando ele foi abrir a porta para atender, era um mendigo pedindo comida. Estava faminto. Ele falou assim: você me aguarde aqui que eu vou só esquentar. Minha esposa deixou umas marmitas aqui, só vou esquentar no micro-ondas, eu já trago para você. Ele fechou a porta, foi o tempo dele esquentar as marmitas, não deu 5 minutos. Quando ele voltou, cadê o mendigo? Desapareceu. Ele ainda foi para um lado, foi para o outro, e ele conta no testemunho dele que não tinha tempo do mendigo virar a esquina, nem de um ponto nem para o outro, porque onde ele morava no meio do quarteirão. Não tinha tempo para. Enfim, aí ele pegou a marmita, colocou na geladeira, voltou para a oração. Nossa. Quando ele começou a orar, Deus falou no ouvido dele. Meu Deus. Que tinha visitado ele naquela madrugada. Ele perguntava: mas como, Deus? Eu te visitei quando eu toquei a campainha. Meu Jesus. Há texto bíblico, o apóstolo João vai dizer que Cristo, ele pode aparecer em forma de anjo. O apóstolo, não me lembro do texto, né? Quando o apóstolo João vai falar de hospedar homens e mulheres de Deus, o apóstolo João vai dizer o seguinte: tem pessoas que hospedam e não sabem que estão hospedando o próprio Cristo dentro das suas casas. Agora, acho que é uma das epístolas de João, ele diz isso.
Então tive uma experiência mais ou menos parecida com isso no cárcere. Um dia por noite o irmão ficou meio bagunçado da mente e os irmãos falavam que ele tinha ficado louco. E eu orando no banheiro nas madrugadas, Deus falou: estou testando o caráter de vários ali dentro para me ver verdadeiramente quem está e quem não está, fazendo as minhas coisas por amor. E do nada ele deu um distúrbio, ele falava coisa com coisa, os irmãos falavam, aí os irmãos ficavam brincando. Ixi, porra, tá louco, dá atenção para esse irmão ainda. Aí Deus falou para mim na madrugada: eu enviei como em forma de anjo a ver verdadeiramente aonde está o mau amor da igreja. Essas experiências, elas são reais. Tem pessoas que vivem, que vê anjo. Só que tem um detalhe: a gente não pode colocar essa experiência para tentar comover a igreja para um ambiente espiritual. Eu estou vendo um anjo aqui com espada na mão, o anjo vai visitar a sua casa. Pode acontecer. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento falam das visitas de anjos, ou na sua esfera espiritual, ou em forma humana. Isso pode acontecer hoje em dia. A gente crê dessa forma porque a Bíblia dá respaldo, tanto no Antigo quanto no Novo. Quem é que aparece para João na ilha de Patmos? O anjo. Então é tanto que não dia Quem lá tirou Pedro da prisão? O anjo. É tanto que ele falou, professor, ele falou: vou embora hoje. Aí os caras falaram: você tá louco, vai embora hoje o quê, meu? Não tem como mais ir embora não. Deu 6 horas da tarde, chamou o nome dele, ele foi embora. Se ele era normal, se começar a ficar de boa. A Bíblia vai dizer o seguinte: que Paulo vê um anjo no meio de uma tempestade no mar. O anjo apareceu para Paulo e diz assim: olha, o navio vai quebrar, quem sabe nadar vai nadando, quem não sabe vai boiando, nenhuma alma vai se perder, e tem mais, nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de ninguém. Isso aqui era como se Deus tivesse dizendo tudo dos mínimos detalhes. Um fio de cabelo é algo que, e Deus cuida até do fio do cabelo que cai. E aí eles chegam na ilha de Malta. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é elevado aos céus, 2 varões aparecem para aqueles galileus. Galileus, vocês estão olhando para cima por quê? Por que vocês estão admirando? Esse mesmo Jesus que subiu, desceu. A Bíblia vai falar que vai aparecer 7 anjos, que vai derramar 7 taças da ira, 7 pragas. Enfim, então os anjos, eles existem. É claro que a atuação deles hoje é mais específicas por causa da obra de Cristo na cruz, mas isso não inviabiliza a ação de anjos. E também não é errado orar por Não. que nem a gente. Aí que tá. A gente não pode supervalorizar os anjos, mas orar para um anjo é errado. Para que o anjo venha agir é errado. Acredito dessa forma. Mas orar para que Cristo envie os seus anjos para nos guardar, enfim. Por isso que ele fala, né? Que ele envia os anjos a derredor, né? Só que os anjos, eles não podem ser um intermediário, porque o nosso intermediário entre Deus e os homens é Jesus, Espírito Santo. Jesus. É tanto que Jesus, quando João se prostra diante do anjo, não, levante aí, porque eu sou conservo igual eu conservo. Aula encerrada, tá? A prova eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, Tá. e vocês me tragam na próxima semana, tá bom? Foi só uma introdução, tá, gente?